Não faça prova sem ver esta aula. Cadê o like? Vá para aproveite. Já se inscreva em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal, belezinha? Filhão, não faça prova sem assistir a esta aula, né? Assistir a esta, por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto e ele pede uma preposição. Top, top? Bom, esta aula aqui é uma aula muito interessante da banca FGV na área da educação, mas serve para todas as áreas, tá bom? E eu separei uma questão muito legal aqui para a galera. E gostaria de falar com vocês que vocês já estão vendo aqui algarismos romanos, né? Professor, você nunca ensinou para a gente questões sobre algarismos romanos? Será que chegou a hora? Não, filhão. Na verdade, assim, as minhas dicas de algarismos romanos, VUF, né? Eu trabalho de outra forma, eu prefiro não ministrá-las aqui no YouTube por enquanto, tá bom? Mas aqui eu vou dar uma dica muito bacana para vocês que certamente isso vai ajudar bastante. Olha só, a elaboração do projeto político pedagógico, estou arrepiando. Ai, arrepiando. Eu ouço tantas pessoas utilizar o gerúndio de forma errada, né? Que a gente acaba pegando esses vícios aí. Mas não é arrepiando não, tá, filha? É arrepiando. Vamos lá? É importante, vamos lá? Número 1, descrever o processo de decisão arrepio, democrático e participativo, as propostas de formação continuadas, locais, as ações de organização institucional, a articulação com a associação de apoio à escola/conselho escolar e as instâncias de protagonismo dos estudantes, famílias e sociedade civil. 2, identificar os objetivos de aprendizagem arrepio dos estudantes a partir do currículo, as metas de resultados educacionais, tanto para aspectos cognitivos, como para as competências gerais da BNCC e outros aspectos socioemocionais e metas de formação docente. Bom, aí aqui nós temos o texto e agora vem a pergunta. Assinale a opção que indica corretamente os componentes do PPP apresentados nos textos 1 e 2, respectivamente. Missão e diagnóstico, identificação e monitoramento, apresentação e princípio, visão e estrutura organizacional e gestão e plano de ação. E aí, o que você acha? Qual que é a correta? Questão difícil, né? A banca FGV, ela é muito maldosa, né? Quando ela utiliza as palavras técnicas e a realidade eu tenho falado muito para os meus alunos que nós precisamos tomar muito cuidado com alguns detalhes, né? Até mesmo dentro das próprias técnicas. Por quê? Porque nem mesmo, né, a aplicação das técnicas você tem que olhar com uma visão única, tudo dentro de um contexto. Precisamos analisar, porque senão você acaba errando uma questão simples que você, mesmo que ela seja ou fosse, né, uma questão complexa pelo conhecimento, mas simples pela técnica, você erra por falta de observar alguns valores importantes. Bom, se você partir do princípio que se a banca ela fez uma pergunta para mim, uma pergunta para você, e ela não colocou nenhuma palavra negativa na proposição, então eu vou marcar a correta. Bacana. Mas se você observar um detalhe, a letra A, que é a expressão missão e diagnóstico, vamos parar um pouquinho aqui. Missão e diagnóstico. A palavra missão talvez seja uma das palavras mais fortes hoje no nosso vocabulário, né? Quer dizer, você faz determinada coisa, né? Você está em determinada área exatamente por causa da missão que está em seu coração. Aquilo que já acompanha você ao longo da sua vida, da sua trajetória, dos seus próprios princípios familiares, ou princípios estudantis, ou princípios empresariais, não é verdade?
Então, é uma palavra muito forte. Só que quando se fala a respeito de diagnóstico, ou seja, você vai diagnosticar alguma coisa em cima daquela missão, eu percebo que a letra A, ela é uma coisa boa, é uma coisa positiva sim. Só que existem coisas melhores aqui, entendeu? E talvez o ponto-chave é exatamente este. O que o aluno faz normalmente para analisar esse tipo de questão? Como é respectivamente, ele vai no primeiro texto, né, e faz a relação do primeiro texto com as primeiras palavras. Depois ele analisa o segundo texto e faz a relação com as segundas palavras. Eu não estou dizendo para você que isso seja uma forma errada de analisar uma questão, mas não é a melhor forma. A melhor forma é você pegar aquela que é mais forte, a mais abrangente, não é verdade? Tenho falado isso muito para as pessoas. Tá, mas aí vem a pergunta. Como que eu vou analisar a mais abrangente? Uma expressão desta aqui. Bom, até agora, a letra A é uma coisa boa, né? Vamos analisar as outras. Quando eu passo para a letra B, identificação e monitoramento, eu estou entendendo que essa letra B, ela está fora. Por quê? Ela é uma coisa boa, mas ela perde para a missão e para diagnóstico. Então, a letra B, ela está fora. Quando eu passo para a letra C de casa, apresentação e princípio. Princípio é uma coisa bem bacana. Apresentação, princípio, é uma coisa boa, que provavelmente estaria em briga, né? Exatamente com a missão e diagnóstico. Ou seja, se eu partir do princípio de mais ou menos abrangente, o que seria melhor? Missão e diagnóstico ou apresentação e princípio? As duas estão brigando, não é verdade? E aí, eu vou marcar o quê? Só que tem um detalhe. Quando eu parto para a letra D de dado e para a letra E de escola, eu vejo as duas, visão e estrutura organizacional e gestão e plano de ação, destruindo as anteriores. Ou seja, apesar de todas as informações serem positivas, mas a letra D de dado e a letra E de escola, elas são muito mais fortes. Analise. Visão, pega a palavra. Estrutura organizacional. A estrutura, a visão, muito forte, não é verdade? Quando eu parto para a letra E, que eu vejo gestão, que eu vejo plano de ação, na verdade, estas duas expressões D e E, elas são muito mais fortes que a letra A, B e C. Tranquilo. Mas aí vem a outra pergunta. Professor, eu sei, as duas são muito fortes, só que eu preciso marcar apenas uma na prova. E qual é a visão, qual a análise que eu tenho que fazer para acertar essas questões? Eu preciso de ir lá no texto 1, respectivamente, e analisar a visão na primeira palavra, e olhar o texto 2 e analisar a estrutura organizacional, e também olhar no texto 1 e analisar a gestão, e olhar o texto 2 para ver o plano de ação. Filhão, se você quiser assistir, fazer uma prova, na verdade, de uma forma tradicional, você pode. Só que você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Muitas vezes, muitas pessoas nos dias de hoje têm sido reprovadas exatamente por causa deste método tradicional de analisar questões. Eu estou te falando, eu já falei e vou repetir. Você tem que marcar a mais forte, a mais abrangente, aquela que não faça acepção de pessoas e coisas. E aí vem a pergunta, tá, mas qual que é a correta? Eu vou te falar qual que é a correta. Acalme o seu coração aí, tá bom? Bom, quando eu estou ensinando os meus alunos em meus cursos de técnicas, né? Os alunos que assistem, que fazem parte da minha comunidade, que já fizeram a aquisição dos meus produtos, já batem o olho e falam, bom, pelo que o professor sempre falou nas aulas do YouTube, as aulas gratuitas, e dentro do próprio curso, a palavra visão, ela é muito mais forte. Por quê? A visão, ela tem que vir antes de praticamente qualquer coisa, né? Eu tenho que ter visão empresarial. Eu tenho que ter visão para ser aprovado em um concurso público. Eu tenho que ter visão até mesmo para compreender a análise de uma questão. Então, talvez muitas pessoas agora já marcaram a letra D de dado por causa da palavra visão, sem contar que ainda levam uma estrutura organizacional de gorjeta, não é verdade? Bom, mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Venham comigo, olha só.
A elaboração do PPP. Peraí, a elaboração, eu vou elaborar o PPP, tá certo? Se eu vou elaborar o PPP, eu já vi o PPP antes de elaborar, certo? Então eu já estou partindo de qual princípio? Da elaboração do PPP, ou seja, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele é importante. Então, o que eu vou ter na elaboração de um PPP? Descrever o processo democrático participativo, propostas de formação continuada e local, ações de organização. Então, tudo isso aqui são passos importantes que devem ser articulados dentro do PPP. Tranquilinho? Quando eu parto para a questão 2, identificar os objetivos, ou seja, eu já tive a visão da construção do PPP. Eu já tive a visão que o PPP ele é importante. Agora, na elaboração deste PPP, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de coisas mais fortes, mais abrangentes, dentro da própria estrutura escolar. E eu sei, essas coisas que eu estou te passando, você não aprende isso em material didático. É uma aula hoje, uma aula amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, para você pegar esta visão para ser aprovado em um concurso público. Ó, a aprendizagem dos estudantes, currículo, as metas de resultados, a visão do PPP já foi construída. Eu sei que eu preciso, é importante. Mas e agora? O que eu preciso fazer? O que é importante na elaboração deste PPP? Aí vem um detalhe, olha só que interessante. A visão e a estrutura organizacional são palavras muito fortes dentro do contexto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não é fácil. Esta FGV não é fácil. Filhão, tenho falado insistentemente com os meus alunos. Pegue a visão. Analise o poder das palavras. Eu tenho ensinado, entre aspas, para os meus alunos, né, que o amor não se restringe em palavras. O amor está respaldado dentro das próprias atitudes, ou seja, não adianta eu dizer que te amo, né? Eu preciso provar que te amo. E ninguém prova o seu amor com um beijo. Eu te amo, então prova. Filhão, beijo não é prova de amor. Beijo é parte integrante de um processo. O que prova o amor com alguém? As atitudes. Eu só posso confirmar o meu amor por alguém por meio das atitudes. E talvez haja pessoas que já estão perdendo a paciência. Tá, mas e é correto? O que tem a ver amor com ser PPP? Ô menino, não me faz perder as estribeiras, não. Eu estou arrepiando aqui. Você já não está percebendo a visão, não? Que eu estou preparando você para te entregar o resultado oficial, o gabarito oficial. Então, pegue a visão. O que é mais importante na elaboração do PPP é o plano de ação. Filhão, não existe amor sem ação. Filhão, não existe conhecimento sem ação. Filhão, não existe prova de amizade sem ação. Então, esta expressão plano de ação, ela é tremenda, ela é muito forte. O PPP já foi visto, já foi construído. O que é importante na sua elaboração? A atitude, o plano de ação. A correta é vá para a letra E de escola. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, já deu like? Aproveite. Já compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. E também, filhão, não perca a sua oportunidade. Se você pretende prestar o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, o primeiro link na descrição, você vai colher todas as informações, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.